Que a graça e a paz esteja convosco, irmãos. Amém. Estou alegre por poder estar juntamente com os irmãos, onde todos estamos reunidos em torno do nome do Senhor, para juntos sermos edificados pela palavra do Senhor. Glorifico a Deus em primeiro lugar, porque concede a cada um de nós vida e nos enriquece com a oportunidade de estarmos na sua casa e na sua presença. Louvando a Deus pela vida do pastor local, juntamente com o ministério e os demais irmãos, que com verdadeiro amor fraternal nos recebem aqui nessa noite. Que Deus vos abençoe copiosamente em Cristo. Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia Sagrada no livro do Êxodo, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 1. Os irmãos já há um bom tempo estão trabalhando nesta série, e confesso aos irmãos que estou feliz em Cristo, mas um misto também de preocupação e temor diante de Deus, porque sabemos da seriedade que é falarmos dos conselhos do Senhor, da palavra do Senhor. Livro do Êxodo, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 1, vamos estar falando hoje sobre o 7º mandamento. E nós cremos que Deus trabalhará em nossos corações de uma forma toda especial. Êxodo, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 1, os irmãos acharam? Diz a palavra do Senhor: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas e nem debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem os forasteiros das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há, ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra o teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e nem o seu servo, nem a sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Podem tomar assento, irmãos, em nome do Senhor. Pois bem, irmãos, dando seguimento dentro da temática que está sendo abordada sobre os 10 mandamentos, nessa noite vamos estar falando sobre o 7º mandamento, aonde nós vemos Deus tratando de uma forma toda especial com o seu servo Moisés, e trazendo a orientação não somente a ele, mas todo o seu povo, quando ele fala no 7º mandamento: não adulterarás. E este 7º mandamento, ele é muito mais do que aquilo que nós imaginamos, porque sempre o que primeira coisa nos vem à mente é também a questão da intimidade do casal, né? A questão de adultério e tal, mas nesta noite eu quero trazer algumas coisas à nossa mente, porque quantas
coisas nos vêm à memória quando nós falamos acerca de adultério? Quantas imagens, quantas pessoas, quantos contextos? Quando estas palavras foram escritas há mais de 3.000 anos atrás, quando Deus fala para Moisés dizendo: olha, não adulterarás. Quando essa palavra foi escrita há mais de 3.000 anos atrás, as pessoas, elas sabiam muito bem o que verdadeiramente essas palavras significavam. Elas não precisavam de mais nada, por isso já a sentença: não adulterarás. Não precisou de maiores explicações, não precisou de maiores detalhes. Claro que nos dias atuais, nos dias em que vivemos, as pessoas, elas acabaram racionalizaram o verdadeiro conceito bíblico de adultério. Acabaram racionalizando, de modo que o que hoje ouvimos, muitos termos, leves, tais como o fulano tem um caso com alguém, a ciclana tem um caso extraconjugal com alguém, ou alguém tem determinada pessoa tem um amante. Esses termos, que o fato é que o termo adultério ele foi acabando sendo deixado de lado, talvez porque em algumas concepções, para algumas pessoas, ele possa ter um conceito, um cunho religioso muito forte. E é claro que nós vivemos em uma sociedade pós-moderna, onde os valores absolutos de Deus têm sido deixados de lado, mediante a afronta da secularização, a privatização. Uma sociedade onde cada um tem seu conceito, cada um tem sua verdade, e automaticamente, paulatinamente, muitos acabam se distanciando de todo o conceito de Deus. O que é definido basicamente hoje é que tanto o homem quanto a mulher têm direito sobre o seu próprio corpo. Eu sei o que eu faço com o meu corpo, eu sei de mim mesmo, cada um faz o que bem entende. A filosofia do contexto pós-moderno é exatamente essa: não importa o que eu faça, não importa o que eu diga, não importam os meios, o importante é eu me sentir bem, e o importante é eu me sentir feliz. Mas quanto à verdade do Senhor, a verdade bíblica, ela nos confronta, ela nos afronta, e ela mostra quem verdadeiramente nós somos. E se nós queremos estar diante de Deus, andar com Deus e agradar a Deus, devemos seguir e trilhar todo o conselho por ele que foi deixado. Então, quando nós olhamos este texto bíblico, nós começamos a perceber a seriedade da orientação divina. O fim é que temos uma compreensão bíblica do que significa o 7º mandamento: não adulterarás. E nesta noite eu gostaria de falar sobre este seguinte tema: adultério é muito mais do que o sexo. Quando nós olhamos, antes de tudo, nós precisamos definir o que é adultério. Antes mesmo que a Bíblia Sagrada fosse escrita, os códigos das leis antigas, os códigos de Lipstar, como o código da Hammurabi, elas proibiam toda e qualquer forma de relação sexual fora do casamento. Essas leis antigas, antes mesmo das leis serem escritas, elas já proibiam isso, pois isso, antes que se isso acontecesse, acabaria ofendendo a integridade da família, acabaria ofendendo o clã, estaria sendo comprometida, estaria afrontando, denegrindo a imagem de determinadas famílias e determinados clãs. No Antigo Testamento, este termo de adultério, ele é usado, no hebraico, nahab, que seus derivados significa que toda relação sexual extrema marital envolve marido, mulher, pessoas casadas, noivos. O Novo Testamento, a palavra adultério, ela é moicheia, que está ligado intimamente a toda sorte de moralidade casual. Bom, isto posto, passemos então a ver as razões porque o adultério é meramente uma questão de satisfação sexual. Então, em primeira instância, nós vamos observar que o adultério, em primeira instância, ele é um pecado contra Deus.
Quando Deus escreve não adulterarás, Ele está trazendo a clareza para a nossa mente que, em primeiro lugar, o adultério é um pecado, em primeira instância, contra Deus. Quando nós vamos olhar à luz da Bíblia Sagrada, um dos personagens no meio evangélico, um aspecto geral que muitos gostam de falar, principalmente jovem, adolescente, né? E em alguns eventos específicos trazem muitas temáticas acerca de um personagem chamado Davi, né? E tem aqueles louvores, né? Eu canto como Davi, pulo como Davi, faço como Davi, né? E etc e tal, né? Muito já se falou sobre Davi, muito já se pregou sobre Davi, mas Davi, ele tinha suas limitações como eu e como você. Davi era ser humano, repleto de limitações como nós também somos. No livro do Salmo, capítulo 51, e versículo 4, se você quiser olhar na sua Bíblia, você vai ver que Davi, quando ele adulterou continuamente, ele cometeu um homicídio também e confessou. Davi, ele acabou pecando, acabou cobiçando a mulher do seu próximo. Davi era um ótimo guerreiro, ele era um ótimo rei, ele era um ótimo salmista, salmodiava, compunha músicas, mas me desculpe a liberdade de expressão, mas era alguém que não poderia olhar para a perna de uma cadeira. Então Davi, ele acaba adulterando, acabou denegrindo o seu lar, destruindo toda a sua família. E no Salmo 51, versículo 4, você vai ver assim, ó: contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista. Esse aqui é o menino, aquele que derrubou o gigante, está lembrado? Esse aqui era o moço, aquele que acabou vencendo inúmeras batalhas, você está lembrado, à luz das escrituras, isso? Este aqui era alguém que era alguém segundo o coração de Deus. Agora você pensa comigo, quando me deparei com esta passagem bíblica, eu comecei a pensar, porque ele disse: olha, Senhor, contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que é mal à tua vista. Mas espera aí, ele destruiu uma família, ele acabou botando um pai de família à frente de batalha, cometeu um determinado suicídio, ofendeu a uma nação, ofendeu uma família, e ele chega dizendo: a ti somente. Como assim? Somente a Deus ele pegou. O casamento, meus irmãos, ele foi instituído por Deus. O casamento, ele foi instituído, e sendo assim, é uma aliança. Se você olhar esta verdade em Malaquias capítulo 2 e versículo 14, vai falar isso. É uma aliança com Deus, é uma bênção, é uma dádiva de Deus. Por isso que nós vamos ver o apóstolo Paulo falando em Efésios, no capítulo 5, versículo 31 até o versículo de número 32: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. De modo, meus irmãos, que quando alguém adultera contra o seu cônjuge, ele está revelando uma atitude de traição primordialmente para com Deus e para com a sua aliança, porque foi Deus que constituiu o matrimônio, foi Deus que estabeleceu o matrimônio, foi Deus que abençoou esta aliança. Nós vivemos um período totalmente obscuro da sociedade. Como diria o pastor Hernandes Dias Lopes, vivemos uma época em que os casamentos, quanto o véu mais comprido for, mais curto se torna o relacionamento a dois. Então, esta é a dura verdade que a sociedade pinta. A Bíblia Sagrada nos fala que Deus uniu, não separa o homem. Então isso é muito interessante. E quando nós vamos ver acerca desta quebra de aliança, é uma quebra de aliança em primeiro lugar com Deus. Se nós formos olhar à luz da Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, nós vamos perceber que o povo de Deus por diversas vezes traiu o próprio Deus, seguindo o que? Povos e deuses estranhos. Oséias, no ápice, escreve no capítulo 7, no versículo 4, na primeira parte, ele escreve: todos
eles são adúlteros. Todos. E Deus não está falando acerca de uma coabitação, ou coabitou o casal, ou algo assim desse contexto. Não, Deus está falando da aliança dele para com o seu povo. Um povo que se virou as costas para Deus, para buscar deuses estranhos, para idolatrar deuses estranhos, virou-se para outros deuses. Então Oséias fala que todos eles são adúlteros. Em Jeremias, no capítulo 9, versículo de número 2, você vai ver que Deus registra: se tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, um bando de aleivosos. Meus irmãos, sempre que alguém quebra esta aliança, ele também está se revelando que é um idólatra, que é alguém que está virando as costas para Deus. Pois existe algo que ele ou ela prefere a seguir do que seguir os próprios preceitos, conceitos e orientações de Deus. Ou seja, eu estou procurando seguir os meus próprios sentimentos, o meu próprio coração. A Bíblia é bem enfática ao dizer que enganoso é o coração do homem. E vamos e vemos esta natureza caída, esta natureza adâmica, esta natureza corrompida. Ela só quer saber de churrasco, chimarrão, Coca-Cola, refri de verdade, salada de maionese, e glória a Deus por tudo isso. Nós queremos nos sentir bem, quanto na verdade nós temos que muitas das vezes ser confrontados pela verdade e o conselho de Deus mediante as Sagradas Escrituras, para vermos quem verdadeiramente nós somos sem o sacrifício perfeito de Cristo. Então, meus irmãos, a seriedade desse pecado diante de Deus é revelado no fato dele prescrever a pena capital para as pessoas que estivessem envolvidas. Olha na Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo 22 e versículo 22. Quando um homem for achado deitado com uma mulher que tenha um marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim tirarás o mal de Israel. Havia uma pena capital para essa situação. Em Levíticos, no capítulo 20, versículo 10, também fala: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá, o adúltero e a adúltera. Vivemos, é claro, num contexto do mundo de cosmovisões, aonde cada um procura ter a sua perspectiva. E eu entendo que nós salvos temos que olhar as realidades da vida com a lente do Evangelho, com a lente da palavra, com a orientação da palavra. Em uma certa oportunidade fui questionado a respeito de algo dentro deste contexto, e alguém falou comigo sobre uma determinada situação e me perguntou para mim: o que tu acha? Eu olhei, respirei, pensei, falei: olha, o que eu acho, eu poderia te falar inúmeras coisas, mas nós, como salvos em Cristo, temos que observar e ler qual é o conselho de Deus para a minha vida mediante este fato. Então, alguns tentam até justificar os seus próprios pecados, procuram base bíblica para os seus deslizes, procuram estar respaldados para poder cometer qualquer tipo de atrocidade. Alguns dizem que isso até é coisa do Antigo Testamento. Uma passagem que é frequentemente usada para dizer que Jesus até mesmo modificou a lei de Deus com uma outra roupagem é de João capítulo 8, aonde o caso da mulher da mulher que cometeu adultério. Contudo, o versículo 6 nos mostra qual era a motivação deles. O que diz o versículo 6? Isto diziam eles tentando para que tivessem de que o acusar. Tentaram acusar Jesus Cristo, e as pessoas até tentam desvirtuar esta verdade do sétimo mandamento.
Eles estavam de longe de querer fazer cumprir a lei de Deus, neste contexto. A verdadeira intenção deles era apanhar Jesus em alguma armadilha, para que aprovasse aquele tribunal e estaria passando, porque se Jesus aprovasse aquela morte daquela mulher, acima de tudo Jesus estaria passando por cima do governo romano, que inclusive não admitia nenhuma execução sem permissão deles. Cristo teria sido acusado de se levantar contra César. Não, ele se levantou contra César. Os judeus, inclusive Jesus, não estavam mais no seu estado teonômico, eram cativos de Roma. Esse era o contexto da época, eles estavam cativos naquele momento. Além disso, o julgamento estava totalmente errado, porque quando a Bíblia Sagrada, no livro de João, aponta este fato, nós vamos ver que eles somente levaram quem? Só a mulher. E a lei é bem clara, dizendo que o adúltero e a adúltera deveriam ser levados, em Levítico capítulo 20, versículo 10. Esta é a realidade. E agora eu tenho que ter cuidado com o que eu vou falar, porque o co-pastor Isaac está aqui, e eu sei que ele é expert nessa parte. No nosso Brasil, o artigo de número 240 do Código Penal classificava o adultério como crime até 2005. Se não me trai a memória, cheguei a registrar aqui para não ter perigo de falar, né? E quando uma nova lei revogou a antiga, distanciando ainda mais o país da palavra de Deus, este é o contexto em que vivemos. As pessoas tentam cada vez mais se distanciar da palavra de Deus. Volto a dizer o que falei antes. Qual é a tônica? É eu me sentir bem. Mas se verdadeiramente queremos nos sentir bem, nós temos que estar aos pés da cruz, reconhecendo as nossas falhas, nossos pecados, nossas fraquezas, nossas limitações, e que sem Cristo e sem o seu sacrifício perfeito, nós não somos nada. Então, em segundo aspecto, nós vamos perceber que o adultério, ele é um pecado contra o próximo. Em primeiro lugar, é um pecado contra Deus. Em segundo lugar, é um pecado contra o próximo. A segunda tábua da lei de Deus resume os deveres que temos com o nosso próximo. Esta é a tônica da segunda tábua da lei. Resume o mandamento de amar o próximo como a nós mesmos, o que está registrado em Levítico capítulo 19 e versículo de número 18. A pergunta é: como eu posso amar o meu próximo se eu destruo um casamento? A pergunta é: como eu posso amar o meu próximo desejando algo que não é meu, que pertence ao meu próximo? A pergunta é: como eu digo que amo o meu próximo, se automaticamente eu acabo fazendo o meu próximo pecar? Então, quando nós olhamos à luz da história, os pais da igreja se preocupavam com isso também. Se preocupavam em trazer as verdades, os conceitos de Deus, os conselhos de Deus, mediante as Sagradas Escrituras. O Catecismo de Heidelberg, na sua pergunta de número 109, eles questionaram, nos diz que eles questionaram acerca deste mandamento, levantaram esta questão, e a pergunta era: mas Deus, neste sétimo mandamento, proíbe somente o adultério? E como é que fica a questão dos pecados vergonhosos? A resposta deles foi bem clara, foi esta: não, pois como o nosso corpo, a nossa alma são templos do Espírito Santo, Deus quer que conservamos puros e santos. Por isso Ele proíbe tanto os atos, gestos, palavras, pensamentos e desejos impuros, e tudo que possa atrair o homem para tais pecados. Por isso que os pais da igreja se preocupavam, porque queriam um crescimento sadio da igreja.
E se nós queremos um crescimento sadio, mais do que nunca, eu glorifico a Deus pela vida do pastor local e de alguns homens de Deus que Deus tem levantado nesta última hora. Mais do que nunca nós temos que voltar verdadeiramente para o centro das Sagradas Escrituras. O Catecismo Maior de Westminster, respondendo à pergunta de número 139, a pergunta de número 139 seria esta: quais são os deveres exigidos de Deus no sétimo mandamento? E a resposta dos pais da igreja foi exatamente esta: castidade do corpo, mente, sentimentos, palavras, comportamento, a vigilância sobre os olhos e todos os demais sentimentos, temperança, companhia de pessoas castas, vestir-se recatamente, o casamento, o amor conjugal, o repetir todas as ocasiões da impureza, resistir às tentações. O ensino de Jesus Cristo, meus irmãos, no Novo Testamento, no Evangelho, diz como devemos evitar este pecado e, consequentemente, como devemos evitar que o nosso próximo também caia. Em Êxodo, capítulo 20, e o versículo de número 14, se não me trai a memória, que é o texto que nós estamos trabalhando, não adulterarás. Nós vamos ver que Jesus, em Mateus, no capítulo 5, do versículo 27 ao 30, ele traz uma determinada clareza. Jesus começa a falar: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a, atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. É uma palavra pesada? É, mas é a mais dura verdade. Jesus Cristo, ele traz uma clareza muito sutil, de uma forma extraordinária. Quando nós vamos ver Jesus Cristo falando acerca dessa questão, a primeira coisa que nos vem à memória é que muitas pessoas acabam negligenciando. Vivemos numa época digitalizada. A minha mãe está, talvez ela esteja me assistindo, está com seus 64 anos, e você olha para ela e não diz que ela tem essa idade, né? E tem uns que até duvidam que eu sou filho dela, e ela é digitalizada, né? Volta e meia ela me incomoda com o Instagram, Facebook, o WhatsApp, toda essa tecnologia. Vivemos num contexto digitalizado, mas o problema é o mau uso das redes sociais, que tem destruído casamentos, lares, famílias. Recentemente estive na Assembleia de Deus de Alvorada falando num seminário para família, e nós entramos dentro deste contexto sobre a era digitalizada, que nós falávamos sobre os perigos das redes sociais, onde muitos casais têm sido destroçados por causa do adultério, o sexo digital. Sabe aquela questão que você às vezes fica ali só na tela olhando o stories, né? Vai ali rapidinho, ou só passa e vai passando, você vai, clica e vai passando rápido, e daqui a pouco te dá um estalo na mente assim, e você se pergunta: o que eu estou fazendo mesmo? E você pega e fecha. Sabe aquela coisa rápida que você faz? No dia, sabe quanto tempo você gasta só fazendo isso? Em média de 2 horas e 40 minutos por dia fazendo isso. Só essa rápida olhada por dia. Em média, grande parte da nossa sociedade faz isso. E se nós tivéssemos que dar o nosso dízimo do nosso tempo para Deus, o que seria? Média de quanto tempo? Um dia, quantas horas tem um dia? 24 horas. E nós devemos dar o quê?
de atenção a Deus, no mínimo, dedicação total, 2 horas e 24 minutos. E agora? Muitos lares estão sendo destruídos. Pensamos que o adultério é só na consumação. Jesus Cristo diz que começa onde? Aqui. Então, o que Cristo critica nesse contexto não é o mandamento, mas sim a interpretação distorcida, tradicional, oral, interpretativa que os judeus faziam deste mandamento. Os judeus não tinham desculpa de transgredir este mandamento. Somente um ato físico ao final do adultério, pois o próprio 10º mandamento deixa claro que a lei de Deus governa tanto sobre o nosso corpo, como também sobre a nossa mente, dizendo: não cobiçarás a mulher do teu próximo. É o que o versículo 17 fala. Então a lei de Deus, ela é perfeita. Isso não somente devemos não tomar, mas também não devemos nem cobiçar. Não é simplesmente a questão do ato em si, mas também da iniciativa do ato. Então, em terceiro aspecto, o adultério, ele é um pecado contra a família. A família, ela é uma instituição divina, e ela foi planejada para ser o meio pelo qual o reino de Deus fosse estabelecido no mundo através de uma semente santa. Foi planejada para ser inquebrável, indissolúvel. Este é o propósito de Deus. Vivemos num tempo em que a família, ela tem sido atacada de uma forma brutal, tem sido desfacelada. O conceito bíblico de família tem tido um significado espúrio, tem sido deixado de lado o verdadeiro conceito de família. E isso assusta alguns e preocupa quem verdadeiramente quer um compromisso com Deus, teme a Deus e quer andar regrado pelas Sagradas Escrituras. Muitos pastores, muitos homens de Deus estão preocupados com isso. E eu creio piamente que a família é um projeto estabelecido por Deus, e a bênção de Deus está sobre este projeto chamado família. E quando nós vamos ver, nós vivemos num tempo em que as famílias são atacadas. Vivemos um tempo em que inúmeros divórcios estão envolvendo casais, cônjuges cristãos, mais do que nunca. E pasmem os irmãos, tanto casais cristãos quanto os não cristãos, o número de divorciados é avassalador. É crescente, é gritante. Casais que se separam, pessoas que não têm mais compromisso nenhum com o verdadeiro, santo e sagrado matrimônio. Pessoas que dão desculpa pelo fator de incompatibilidade de gênero. Nossos gêmeos eram incompatíveis, irmão, não deu. A Bíblia diz que até que a morte os separe. Aí daí o camarada daquele que ainda briga, mas tá difícil de mover, né? Só para nós quebrar o gelo um pouquinho, né? Meus irmãos, o casamento é coisa santa, Deus abençoou o casamento, Deus abençoou o relacionamento sexual dentro dos laços do santo matrimônio. Deus santificou, é algo belo, é algo lindo, é algo abençoado. Mas a nossa sociedade depravada, corrompida pela natureza do pecado, tem procurado distanciar esses valores absolutos. Muitas pessoas acabam se distanciando. A infidelidade conjugal, a Bíblia descreve uma alternativa, outra também é a falta de perdão, e por fim, para pôr um fim no relacionamento. Frequentemente a gente ouve alguns casais cristãos, né, até mesmo não cristãos, abordando essa questão, tentando conversar, abrir o coração, dialogar, dizendo: olha, eu não amo mais.
Eu não o suporto mais, eu não tenho direito, eu tenho direito na minha própria felicidade, eu quero ser feliz, eu não amo mais ele, eu não amo mais ela, eu tenho direito de procurar a minha própria felicidade. Eu conheço uma pessoa que usou esta frase: abandonou esposo, abandonou filhos, porque queria buscar a própria felicidade, abandonou a família, e os anos se passaram, e essa pessoa, me pergunta como ela está hoje. Ela estava atrás da felicidade, distanciou-se de Deus, e hoje essa pessoa encontra-se só, porque a verdadeira felicidade do homem e da mulher de Deus está em Deus, em Cristo, em segundo lugar a família, em terceiro lugar na congregação dos santos. Há uma hierarquia, uma sequência, Deus acima, né? Em primeiro lugar a Cristo, Deus, Cristo. Em segundo lugar, né, a família, os filhos, dádiva de Deus, bênção de Deus. Muitos afirmam, infelizmente, meus irmãos, o mundanismo acabou invadindo também a igreja, né? Essa questão de separação, de votos, isso é mundanismo, porque o conceito bíblico de Deus é totalmente inverso desses valores. Ao contrário que muitos afirmam que mundanismo é questão de vestimenta, né? É questão de ornamentos e tudo mais. Meus irmãos, em Tiago capítulo 4, versículo 1, está escrito: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é a inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se em inimigo de Deus. Distanciamento de Deus, abandonando esses princípios. Estou vendo, tem um irmão lá abençoado no colo, tem mais uma irmã ali. Teve uma irmã que chegou na hora da confraternização, eu olhei, eu sou louco por criança, minha filha mais velha, né? Já tem o esposo dela, e eu apertei meu genro, né? Vai me olhar lá também. Eu digo: olha, eu quero ser avô cedo. Eu tenho um casal de filhos, minha filha mais velha tem 22 anos, meu filho mais moço tem 17. Eu estou beirando a fase da síndrome do ninho vazio, onde eles vão casando e vão indo, né? Daqui a pouco está só eu e minha esposa um olhando para o outro. Então eu quero neto. Eu falei: eu quero neto. A família é uma bênção. Eu cumprimentei a irmã na hora da confraternização e disse: irmã, é pena que cresce rápido demais, que é tão bonitinho, é tão lindo. Você, principalmente a fase que é criança, você escolhe a roupa que quer, vai botar, o calçado. A minha filha mais velha, na época que era menininha, era o top do rosinha, né? Era tudo rosinha, sapatinho rosinha, roupinha rosinha, vestidinho rosinha. Mas a vida segue, a vida não para. Bom seria que pudesse travar, não cresça, fica assim, mas não dá. O gurizinho era suspensório, gravatinha, borboleta, até que o tempo cresce e eles travam a chuteira e vão dizer para você: mãe, pai, chega de rosinha, mãe, pai, chega de gravata, borboleta e suspensório. Eles crescem, a família é uma bênção. O adultério é uma ofensa à família. Deus nos enriqueceu. Ninguém de nós teve a oportunidade, nós no tempo que vivemos, para tudo se enfrenta a fila, não é verdade? É para pagar conta, é para tantas outras coisas. Mas ninguém de nós pegou uma senha, foi para a fila e disse: ei, eu quero vir a vida, eu quero vir a luz, eu quero vir a vida, eu quero ter a oportunidade. Não, a vida, ela é uma bênção, é uma dádiva de Deus. Deus nos concedeu esta bênção, e Deus foi tão bom conosco que nos enriqueceu com a dádiva chamada família. Somos alegres em Deus, felizes em Cristo, com a bênção que Deus concedeu a cada um de nós. Agora vamos para a aplicação do texto. Deus institui o casamento como uma aliança, de modo que ele não deveria ter fim.
Olha a Bíblia em Malaquias capítulo 2, versículo 14, está escrito: e dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Um certo pastor estava fazendo um casamento, estava aquele jovem casal, bem feliz, ambos bem arrumados, bem vestidos, tinham acabado de se casar, e aquele pastor disse: a partir deste dia, a partir de hoje, a aliança, ela que vai sustentar o amor, e não o amor vai sustentar a aliança, porque a aliança é uma aliança que foi feita em Deus. Por isso o cristão ele não pode usar o perdão que o mundo usa para quebrar a aliança estabelecida por Deus. Por isso que ele fala: não adulterarás. E segundo aspecto, o adultério é um pecado muito específico, mas também um pecado muito comum, pois ele pode estar frequentemente em nossas mentes e corações. É claro que no caso de um coração sincero, um crente sincero, isso pode ser um verdadeiro pesadelo para ele. Pode confrontá-lo de uma forma horrenda, pois ele deve lutar contra isso. Ele deve pelejar contra isso. Contudo, o adultério não é um pecado imperdoável, porque nós vivemos em uma sociedade em que as pessoas sofreram inúmeros embates, depois veio o conhecimento da salvação, e agora como é que faz? Tem tantas orientações horrendas por aí que a gente, só o sangue de Jesus. Contudo, o adultério é um caso que é perdoável, né? Se alguém arrependido e contrito vier a Cristo, alguém contrito a Cristo vier, com certeza alcançará perdão. Não significa que o seu pecado não terá consequências, porque é o seguinte: as consequências dos nossos atos, claro que eu não vou fazer uma exegese, uma falsa distorção do que o texto bíblico diz lá de plantou, colheu, mas no modo rústico, né? Não espere colher laranja do céu, laranja do umbigo, se você plantou limão, tá? As consequências dos atos acompanham, são consequências das nossas atitudes, consequências das nossas ações. Uma certa feita, um companheiro de trabalho me perguntou: tá aí no meio de tudo isso, aonde Deus está? Onde Deus esteve? E eu olhei para ele: ele está e esteve onde ele sempre tinha que estar. Tem coisas que são consequências das nossas ações, consequências das nossas atitudes, são consequências nossas. Terceiro, a nossa incapacidade, humanamente falando, porque somos incapazes, no nosso próprio esforço, no nosso próprio mérito, de cumprir o sétimo mandamento. Por isso que a nossa incapacidade, pelo fato de nós sermos incapazes, pelo fato de nós não termos condições por nós mesmos, nós não temos força em nós, o sétimo mandamento ele nos dirige para Cristo. O sétimo mandamento ele nos conduz a Cristo, porque ele cumpriu perfeitamente para nós o mandamento. Ele é completamente fiel para a sua esposa, a igreja. Cristo é fiel para a esposa, a igreja. Cristo é fiel para a igreja. Mesmo que nós caiamos em pecado, ele permanece fiel. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 13, está escrito: se formos infiéis, ele permanece fiel e não pode negar-se a si mesmo. Nós não temos condições para cumprir este mandamento perfeitamente, mas unidos com Cristo já temos cumprido perfeitamente a lei de Deus.
temos que estar unidos em Cristo. O nosso fortalecimento vem da parte do Senhor. O Espírito Santo de Deus, através das Escrituras, através da pessoa bendita de Cristo, Ele consegue nos tornar capazes. Concluindo, que Deus nos ajude nesta última hora a conservar a nossa mente pura pela palavra de Deus. Que Deus nos conserve nesta última hora, para que possamos nos conservar não somente a nossa mente, mas o nosso coração puro de todo adultério, que é um pecado contra Deus, contra o próximo, contra a família, e que Ele nos conserve puros e afastados de tão detestável pecado que ofende a sua santidade e vai contra a sua palavra. Que Deus vos abençoe copiosamente em Cristo, em nome do Senhor. Convido os irmãos a nos colocarmos em pés. Quero estar orando com você. Espero que esta palavra tenha de algum modo falado ao teu coração. E eu quero orar juntamente com você. A comunidade dos santos, ela é repleta de famílias, pessoas que têm sentimento, emoções, coração, que merece todo respeito, carinho e admiração, e que sempre que nos achegamos a Deus, na comunidade dos santos, somos abraçados de uma forma tão bela, com verdadeiro e genuíno amor fraternal. E eu quero convidar você neste momento a orar a Deus pela sua família, agradecer a Deus pela família que Deus me deu, pelo esposo, pela esposa, pelos filhos, ser grato a Deus pela sua palavra, e que as bênçãos dos céus alcancem de uma forma toda especial o seu lar nesta noite. Senhor Deus e Pai de toda a glória, pelos méritos do teu Filho amado Jesus Cristo, quero ser grato a Ti, Senhor, pela oportunidade que nos concede de estarmos, Senhor, reunidos em torno do Teu nome e em torno da Tua palavra. Neste momento, Senhor, louvamos a Ti pela exposição da mesma e queremos, Senhor, nesta hora orar e abençoar as famílias que aqui congregam. Abençoar, Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, homens e mulheres que foram pagos o mais alto preço, o preço de sangue, o preço de cruz. Abençoa, Senhor, de uma forma toda especial a cada mamãe, a cada pai de família, a cada filho, a cada filha, a cada lar, que a Tua forte mão possa conduzir cada passo, cada minúcia, cada momento de uma forma toda especial, e que na nossa vida diária, nos problemas, nas adversidades, nos vitupérios que nos sobrevenham, venhamos ser guiados pela Tua palavra, venhamos ser fortalecidos por ela, e que de uma forma toda especial, Senhor, a Tua proteção divina venha estar sobre a vida de cada um. Neste momento queremos depositar aos pés da cruz nossas preocupações, nossas ansiedades, crendo, Senhor, que o Senhor permanece fiel, porque nós somos seres humanos, pecadores, dependentes e carentes de Ti, Senhor. Que tudo venha compungir para a glória exclusiva do Teu nome. Em tudo Te louvamos, em nome de Cristo Jesus. Amém.